semear e continuar a cultivar e a regar este espírito de enviar. Colocaste dentro de nós. Como é bom estar aqui na tua santa presença. Tu estás no santo lugar, pois só tu és o grande Senhor. És Senhor, reinas sobre semeada esta manhã, Senhor, ela possa produzir fruto e fruto de permanência. Pai Santo, nós te queremos agradecer por este livro maravilhoso que nos deixaste, onde estão registadas todas as palavras de Jesus. Senhor, te agradecemos também pela presença do Teu Espírito Santo, para que possa esta palavra não se perder, mas possa produzir fruto e fruto de permanência no nosso coração. Pai, que todas as pessoas que estão dentro desta sala estejam atentas à Tua palavra, Senhor. E tenham no seu coração um bom propósito. Um propósito de aprendizagem e de mudança. Em nome de Jesus. É isso que eu oro, Senhor. E é isso que eu desejo. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Vamos chegar. Glória a Deus. Graças a Deus, amém. É muito bom. É muito bom estarmos aqui. É muito bom estarmos aqui. Deus é maravilhoso, não é? Todos nós podemos ser pessoas livres, não é? Mas nem todos nós estamos dispostos a pagar o preço dessa liberdade, irmãos. E por vezes aquilo que nós na nossa própria vida consideramos liberdade, não é liberdade, é escravidão. Louvado seja o nome de Deus. Deus é maravilhoso. Está tudo bem, irmãos? Vocês têm que aprender a dizer assim, pastor, tirando o que está mal, está tudo bem. Não é amém, glória a Deus, aleluia, não é? Se há coisas que não estão bem, não diga que está bem. Não seja como o outro, está tudo bem pela fé, pastor. Qualquer. Quando as coisas não estão bem, a gente diz logo, pastor, você não falou na questão da carteira. Tirando o que está mal, está tudo bem.
Glória a Deus. Eu quero começar a palavra por uma das últimas que eu falei na sexta-feira, que eu considero muito importante. Considero que o entendimento da Escritura é o segredo do crescimento espiritual. E quando nós não entendemos uma Escritura, nós ficamos barrados. Ou seja, a Escritura é muito bonita, nós dizemos amém porque até parece bem, parece bonito, não é? Mas depois a Escritura não produz fruto porque nós ficamos a zero, não entendemos nada daquilo que dissemos. Não entendemos nada do que ouvimos. Assim como quando nós falámos acerca de santificação, porque toda a gente considerava que a santificação era um processo para que nós pudéssemos ver a Deus. Não é? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Só que as pessoas descontextualizam tudo e ficam com um erro no entendimento. A santificação de forma alguma seria caminho para nós podermos ter acesso a Deus. Não. Nós nos santificamos porque na verdade aprendemos que Ele é santo, Ele é uma referência para nós e nós traçamos o caminho que Ele deixou preparado para nós. Para quê? Para que através desse caminho nós possamos manifestar Cristo ao mundo. E então, sem santificação, ninguém o vê. Irmãos, uma coisa, uma vela apagada transmite luz, não transmite luz não, mas ela não deixa de ser vela, certo? Agora, ela é inútil. Então, assim somos nós sem a luz de Deus. Se nós não tivermos santificação, ninguém pode ver Deus em nós. Não é? Porque havia pessoas que queriam santificar-se para verem Deus. Irmão, Deus é Espírito, Ele não se vê, Deus é Espírito. Agora, nós podemos refletir a imagem dele através da nossa maneira de viver, através da nossa maneira de ser, através da nossa maneira de falar. Não é? Pronto. Assim também as pessoas consideravam que a liberdade no Espírito, onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade. Então há liberdade para fazer o pino, há liberdade para regular no chão, há liberdade para fazer 30 molinhos. Agora até há liberdade de arranjar uma banheira para pôr na igreja e a gente manda-se para a banheira. É giro, chama-se a isso o mergulho santo. Enfim, é todo tipo de palhaçada que a igreja tem sido informada para cativar. Porquê? Porque consideram que o Evangelho não é suficiente para cativar as pessoas. Sabe que o processo que o Evangelho vem trazer é um processo de mudança, é um processo de transformação. E não é que é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de palhaçada, nós precisamos de transformação. Precisamos de aprender a sermos pessoas diferentes. Aprender a sermos pessoas melhores. E é para isso que o Evangelho é pregado. Irmãos, você sabe perfeitamente bem, quando olha para o deserto, a paisagem é árida, é ou não é? Mas se nascer uma planta no deserto, toda a paisagem muda por causa daquela planta. Então a nossa vida, à medida em que nós vamos aceitando o Evangelho, à medida em que nós vamos permitindo que o Espírito trabalhe em nós, para nós produzirmos fruto do Espírito, não é? Escusado será dizer que a nossa aparência é outra, a nossa vivência é outra, nós temos alguma coisa para transmitir às pessoas. Agora, se eu não tiver condição para transmitir nada a ninguém, eu sou como o sal que perde o sabor. Eu sou como uma lâmpada apagada e deixo de ser a luz do mundo. Certo? Nós no capítulo 3 de 2 aos Coríntios, na sexta-feira falámos acerca desta Escritura e eu quero só ter esta Escritura como nota introdutória. Porque eu considerei que o apelo à liberdade que o Espírito me deu é extremamente necessário para nós. Nós temos que aprender a viver livres. Quando Jesus disse, olhai os livros do campo, olhai as aves do céu, o que é que Ele estava a fazer? Estas plantas são livres, o vento dá, elas movem-se, elas não perdem a beleza, nada fazem para ser belas, mas na verdade também ninguém tem condição de tirar a beleza delas. Mas nós podemos contemplar. E então Jesus diz assim, aprendam com a natureza, olhem para a natureza, vejam como é bonito. Isso é uma forma inspiradora para a nossa vida. É porque as pessoas olham às vezes para a vida e dizem, a vida tem sido madrasta para mim, a vida tem sido assim para mim, e depois revoltam-se contra a vida. Não, irmãos, isso é sinal que há muita mochila em cima das costas. Tem que ser tirada. Não alimentemos um monstro que nos devora, porque nós às vezes temos situações na vida em que temos uma zanga com este, uma zanga com aquele, e nós, em vez de procurarmos a paz, como a Bíblia nos diz, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Ou seja, enquanto não alcançares, não desistas. E a paz por vezes está na nossa mão. Olha, no que depender de vós, tem paz com todos, diz a Bíblia. E na verdade assim é, por vezes nós não temos paz porque nós próprios não a buscamos. Como? Ainda que por perda nossa, ou seja, ainda que por deitar o nosso orgulho por terra, cedamos nessa área, para quê? Para que na verdade nós possamos ser reconciliadores, porque esse foi o ministério que nós herdámos de Deus, em Cristo Jesus. Vejam o que é que esta Escritura diz aqui. No versículo 12, diz assim,
Tendo, pois, tal esperança, valemos-nos de muita confiança no falar. Temos, pois, tal esperança. Que esperança? Uma viva esperança. Nós temos uma viva esperança. Nós não temos uma esperança vã. Nós temos uma viva esperança. Há uma razão de ser para a esperança que há em nós. Certo? E depois diz, e não somos como Moisés, portanto estava a fazer uma alegoria entre a lei do Antigo Testamento e a lei do Novo Testamento. Entre a lei em tábuas de pedra e a lei nas tábuas do nosso coração. E não somos como Moisés que colocava um véu sobre o rosto, e se vocês consultarem o Antigo Testamento vão ver que era assim, porque reparem, irmãos, o tempo passa e as rugas surgem. É ou não é? A glória do antigo ministério, ou seja, a glória do ministério da letra, era uma glória transitória. Porquê? Porque entretanto Jesus vinha e então viria a glória eterna. À terça-feira eu tenho tido cuidado de ministrar o seguinte: as pessoas têm que entender que o contar do tempo nos ensina o caminho de Deus e o nosso caminho, sabia? Se vocês verificarem, o tempo é contado da seguinte maneira: o tempo profético é contado na ordem decrescente até Cristo. 10.000 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, 1.000 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo e Cristo. Certo? E a partir de agora, como Deus desceu a nós, Ele quer nos levar com Ele. E então o tempo começa a contar 10 anos depois de Cristo, 100 anos depois de Cristo, 1000 anos depois de Cristo, 2016 anos depois de Cristo. O caminho já não é assim, o caminho é assim. Certo? Até a antiga aliança para aqui. Aqui começa uma nova aliança. E esta nova aliança que nos rege nos dias de hoje. Estão a perceber? E isto é muito importante nós entendermos para entendermos a Escritura. E agora vejam o que diz a Bíblia. Diz assim: e não somos como Moisés que colocava um véu sobre o rosto para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível. E isto é perigoso, irmãos. Que isto não aconteça na igreja, mas infelizmente acontece. Há pessoas que têm a mente de tal maneira cauterizada que não mudam de jeito nenhum. Consideram que a sua maneira de viver está correta, que a sua maneira de ser está correta, que a sua maneira de pensar está correta, quando a todo o tempo a própria Bíblia nos exorta a tomarmos uma atitude ensinável. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões incluídas no ouvido, ou seja, que tenhamos a humildade de aprender. Tenhamos a humildade de reconhecer que aquele que fala connosco quer o nosso bem. Há pessoas que consideram que Jesus Cristo é o estraga-prazeres. Sabia que para muito crente Jesus Cristo é o estraga-prazeres? Mas eu gosto tanto daquilo, mas o Senhor está a dizer que não é bom que eu faça. Ei, caramba, é mesmo estraga-prazeres. Mas é nesse estragar de prazeres que o Senhor nos mostra o caminho da vida verdadeira, uma vida livre. Você tem a liberdade de fazer o mal, tem ou não tem? E isso é liberdade para si? Isso é escravidão, irmão. Você não vive em liberdade, você é escravo do mal. O que é que está escrito? Vós tendes por pai ao diabo. Porquê? Porque ele é homicida desde o princípio, ele é pecador desde o princípio, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E vocês, como filhos dele, partilham da mesma natureza, da mentira, do pecado, do erro. E então, o que é que Jesus Cristo veio fazer? Veio nos redimir disso. Veio-nos tirar desse ambiente para nos trazer para um ambiente completamente diferente. Jesus Cristo veio-nos tirar de um ambiente de escravidão para nos trazer para um ambiente de vida, para um ambiente de festa, para um ambiente de felicidade, para um ambiente de alegria. Glória a Deus. Mas nós não podemos entrar neste ambiente de qualquer maneira. E é isto que eu vos quero falar esta manhã. Irmãos, o preço a pagar é nós despojarmos de nós mesmos. Nós não podemos entrar no reino de qualquer jeito. Nem podemos ser penetras no reino. Ninguém lá permanece, ninguém lá entra dessa maneira. E então Paulo fala aqui à igreja isto, diz assim, escreve à igreja isto: mas a mente de Deus tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a lei da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu no coração deles. E depois a Bíblia declara, irmãos, porque repara uma coisa, quem abraça o legalismo, ama o legalismo. Porquê? Porque lhe dá o direito, considera ele, que lhe dá o direito de julgar o próximo.
que lhe dá o direito que o próximo está errado, que lhe dá o direito que o próximo se não der o dízimo é ladrão, que lhe dá o direito de dizer que se não for fiel a Deus está amaldiçoado, que lhe dá o direito de dizer todas essas baboseiras da boca para fora, e as pessoas vivem debaixo de medo. Tem mais medo do diabo e das maldições do que temor a Deus. Não é por qualquer razão que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque foi através da letra que nós tomamos consciência do pecado. Nós também só tomamos consciência da liberdade em Cristo. Fora dele não há liberdade. Não há ninguém em Cristo que possa dizer eu sou livre. Porque fora de Cristo, todo o ser vivente é escravo do pecado. E então depois Paulo continua, diz assim: sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu no coração deles. Contudo, quando um deles se converte, portanto, irmãos, há salvação para eles. A salvação é um plano aberto a todos. A oportunidade é dada a todos. E então Paulo diz aqui: contudo, quando um deles se converte, o que é que acontece? O véu é retirado. Porquê é que o véu é retirado? Oh irmão, como é que Cristo habita dentro de nós? Vamos partir daqui. Como é que Cristo habita dentro de nós? Há pessoas que consideram que Cristo habita em nós. Não sei explicar, pronto. Cristo habita dentro de nós se esta palavra cá estiver. Cristo nos toma porque Ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. E Ele vai habitar dentro do nosso coração através da palavra. A palavra é o meio pelo qual Ele tem acesso ao nosso coração. Por isso é que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E o que é a fé senão a capacidade que Deus nos dá de crer nele? A fé vem de Deus para mim. A crença sai de mim para Deus. Assim como também o conceito errado que muita gente tinha acerca da oração em línguas. Diziam que a oração em línguas, juntamente com a interpretação das línguas, equivalia à profecia. Mentira! Mentira! Nunca isso é verdade. Porque a profecia procede de Deus para o homem e a oração procede do homem para Deus. Então é impensável considerar que as línguas com a interpretação... Para que é que serve a interpretação das línguas? É para eu ter entendimento da oração e dizer amém. Não tem outro sentido. Veja os conceitos errados que foram criados. Veja os conceitos errados que foram criados. Não que uma coisa pode substituir a outra, porque elas têm efeito completamente contrário. Enquanto que a palavra profética vem de Deus para mim, é Deus falando comigo, a oração sou eu falando com Deus. E aqui Paulo está a dizer à igreja: olha, quando um deles se converte, tudo muda. Porquê? Porque eles permitem que a palavra penetre dentro do coração, mexa no seu coração, e lhes deu uma renovação de entendimento. E eles agora começam a ver com clareza o que é o reino de Deus. E então Paulo diz: olha, contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. E depois veja o que é que Paulo diz a seguir: o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E então vá de ramboia. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Então há liberdade para tudo e mais alguma coisa. Isso não é liberdade, irmão. Isso é libertinagem. Porque Paulo não acaba a Escritura aqui. Paulo continua. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, portanto, lembrem-se do que eu vos falei acerca da santificação. A santificação é um processo, é uma obra do Espírito em nós, que faz com que Deus possa ser visto em nós. E como é que Deus pode ser visto em nós? Sendo nós transformados de glória em glória. O que é a vereda do justo? O que é que está escrito? É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia claro. É verdade ou não é verdade? Assim a nossa transformação também é um processo. A nossa transformação, a nossa santificação é um processo, não é uma coisa de estalar de dedo, irmão. Nada disso, irmão. E então Paulo aqui diz: olha, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então eu vejo que eu só tenho liberdade neste ambiente espiritual. Fora deste ambiente espiritual eu não encontro liberdade. E digam comigo, é verdade ou não é verdade, irmãos? É verdade. Eu neste ambiente espiritual eu sou livre para amar, eu sou livre para perdoar, eu sou livre para ajudar, eu sou livre para doar, eu sou livre para me doar. Agora, a liberdade que Deus me dá não é para fazer as neiras. Não, a liberdade que Deus me dá é para eu viver uma vida contra a qual não há lei. E uma vida vivida contra a qual não há lei é uma vida livre. Fala comigo, é ou não é? É.
Quando eu não tenho nada que me diga assim, não faças isto, não faças aquilo, é que as pessoas quando entram nas igrejas recebem logo o cardápio de dizer isto, não faças aquilo, é o não faças. Enquanto que Jesus veio ensinar como nós devemos fazer e como nós devemos viver. E pela aprendizagem do que eu devo fazer e do que eu devo viver, naturalmente eu deixo as coisas que não devo fazer. Veja bem a diferença entre o ensino dos escribas, por isso é que eles reconheciam a autoridade em Jesus. Porque a autoridade de Jesus nunca foi imposta, ela foi reconhecida. Porque o que ele falava fazia sentido e transformava o coração das pessoas que o ouviam. E isso é que o cativava. Há coisas que em Cristo me cativam, que é o seguinte: as pessoas às vezes, não é uma questão de criticar, cada um veste como quer, cada um age como quer e cada um não, isso não tem nada a ver. Mas repara uma coisa, eu fui levado a pensar no seguinte: se na verdade foi preciso um sinal para Judas denunciar quem era Jesus, é porque ele no meio dos discípulos era um entre iguais. Não havia nada de diferente nele, a olho visto, não é? Vocês vão de reparar que uma forma... Então como é que nós sabemos que é ele? E, olha, aquele a quem eu der um beijo é esse. Então é porque na verdade não era muito fácil. Olha, é aquele. Para lá normalmente a malta usava barba. Depois toda a gente usava o cabelo assim meio comprido. Usavam lá praticamente trajes iguais, sandálias e tal, quem as tinha. Mas o que é certo e sabido é que não era pela... A diferença de Jesus Cristo não estava na manifestação da aparência, estava na manifestação da sua essência, da sua natureza. E isso é que cativava as pessoas. Sabe que é isso que tem que ser encontrado em mim e em si para cativar as pessoas. Não é a nossa aparência, é a nossa essência. O mundo até tem um ditado que nem tudo o que luz é ouro, não é? Então não é a nossa aparência que tem que impactar as pessoas. É a nossa essência que tem que impactar as pessoas. Bendito seja. Não é eu dizer o amém quando a Escritura é citada. É eu fazer o que ela diz. Mais vale a minha mudez quanto à Escritura e mais vale o meu assumir de compromisso com Deus e fazer o que Ele me ensina do que estar na igreja e dizer amém e não fazer nada do que está escrito. Não é? Se vale o que vale. E se estamos a enganar a nós mesmos. Quando eu digo amém a uma coisa, quando eu concordo com uma coisa e não faço aquilo que concordo, eu logo encontro que eu não estou a viver em liberdade. Então eu estou fora desse ambiente espiritual que Deus quer que eu tenha. Então eu não sou livre, eu sou escravo. Eu tenho que pular fora. Eu tenho que pular para outro caminho. Não é? Falem comigo. Eu não quero que vocês digam amém, quero que falem comigo. E diz assim: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Ou seja, alguma coisa, quando a palavra entra, alguma coisa muda em mim. A manifestação da pessoa do Espírito em mim mostra qualquer coisa diferente. E há pouco estava a comentar com o Fábio isso. E estava a dizer que nós passamos por situações na vida em que na verdade a nossa vivência com Deus deixa transparecer a diferença que há entre o que somos e como somos e o que as outras pessoas são e como são. Não é que sejamos melhores ou piores, isto não é uma questão de juízo. É uma questão de constatar este facto. Há algo diferente em nós. Porque nós reagimos às coisas de uma maneira diferente. Nós apreciamos as coisas de uma maneira diferente. E as pessoas notam isso em nós. E é isso que cativa as pessoas. Não é tanto aquilo que eu digo, mas é da forma como eu me comporto. Não há um ditado no mundo, eu estou com os ditados, o que vocês querem? Isto deve ser causa do chão. Mas há um ditado cantas bem, mas não me alegras, não é? Há um ditado que é assim: cantas bem, mas não me alegras. Porque na verdade assim há muitas pessoas que falam muito bem, mas não fazem nada daquilo que falam. Há pessoas que dizem amém, 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 glória a Deus, e não fazem nada daquilo que falam, daquilo que ouvem. São ladrões de si próprios. Roubam a si próprios a oportunidade de serem felizes. Porque o apelo das Escrituras é: felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os pobres de espírito. Ou seja, o apelo de Jesus Cristo é para a felicidade. Eu quero que vocês sejam felizes. Há uma viva esperança para vocês. Vocês podem ser pessoas felizes. Então não desistam. Procurem essa felicidade. E eu vou-vos mostrar onde é que está a felicidade. A vida é uma bênção. A vida é uma dádiva de Deus. A vida não é uma cruz, irmãos. A vida é uma dádiva de Deus. Nós é que nos permitimos que muitas coisas se apeguem à nossa vida e sirvam de pedra de tropeço para nós próprios. E então a Bíblia diz para nós nos livrarmos de todo o embaraço.
Para quê? Para que possamos viver a plenitude da liberdade em Cristo Jesus. É viver uma vida na qual nós não vamos encontrar ninguém que nos diga não podes fazer, não deves fazer. É glória a Deus, bem feito. Glória a Deus, é isso. Contra isso não há lei, então eu sou livre. Amém, irmãos? Amém. E então diz, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Portanto, a nossa transformação é a obra do Espírito Santo. O fruto do Espírito é o reflexo da obra do Espírito em mim. O fruto do Espírito, o que é que ele denuncia? Denuncia a minha natureza. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Se eu revelo ao mundo o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, a Bíblia diz que contra isto não há lei. Portanto, o fruto do Espírito é a ação do Espírito, o fruto do Espírito é a manifestação da ação do Espírito em mim, que me transforma, colocando em mim o quê? Uma nova natureza. Como é que essa nova natureza é colocada? É pela pomba pousar na minha cabeça? Não, é pela palavra entrar no meu coração. Só aí é que se dá a transformação. E eu não posso lutar contra isso. Eu tenho que me render, porque a minha vitória está aí. Quanto mais eu me render ao querer de Deus e aos propósitos de Deus, mais eu venço. Ah, pastor, mas eu gosto tanto de fazer isto, eu gosto tanto de fazer aquilo. Pese. Para ver o que é mais valioso. Se é aquilo que você gosta de fazer ou se é aquilo que Deus lhe propõe. Eu tenho a certeza absoluta que a balança sempre vai pender para aquilo que Deus lhe propõe. Querem ver? Mateus 21. Vocês não estão zangados? Vocês têm alguma coisa contra mim? Não. O que é que Paulo disse? Ninguém trouxe tomates. Oh irmãos, Deus é tão bom. Deus é tão bom. Nós quando alguém falha connosco, nós por vezes não entendemos o propósito que levou a fazer aquilo. Mas Deus sabe o propósito. E o peso do perdão de Deus é Ele conhecer o propósito do coração da pessoa. Por vezes as pessoas até erram, mas erram sem intenção, como a música canta. Mas Deus nos vai mostrar, se tivermos Jesus no coração. Para quê? Para nós evitarmos isso e aprendermos, olha, o que tu fizeste não estava. Oh Senhor, mas não era a tua intenção. Ok, por isso é que eu não estou a falar contigo. Eu sei que não é a tua intenção, mas também não é por causa de não ser a tua intenção que tu vais continuar a fazer a mesma coisa. Então eu mostro-te para que tu mudes, independentemente da tua intenção não ser boa, eu quero que tu mudes, porque tu repara, mesmo tendo feito sem intenção, magoaste, mesmo tendo feito. Então, para que não magoes, eu vou-te mostrar que o que tu fizeste está errado, não te condeno. Escutem por causa disso. Ainda na sexta-feira nós lembramos essa escritura. Quando nós lemos a Bíblia diz que a palavra é nova a cada dia. E a cada dia que nós lemos, a revelação vem. Vocês já viram que Jesus mostrou à mulher apanhada em adultério, mostrou o caminho da liberdade. E o caminho da liberdade não foi quando Jesus disse, vai. Não, o caminho da liberdade é não peques mais. Quando Jesus manda a mulher e diz, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Olha, Senhor, não vejo aqui ninguém. Bom, ok, então vamos ter agora uma conversa aos dois. Olha, também eu não te condeno. Escute, ela errou ou não errou? Mas o amor cobre as transgressões. O amor não se expõe. Jesus não falou com ela enquanto eles estiveram lá. Primeiro mexeu com eles na consciência deles. Olha, aquele que tiver poder moral para julgar alguém, que julgue agora. E claro que todos eles tinham culpa no cartório, como é usual dizer-se. Jesus, sabendo que a mulher errou, Jesus foi apontar o erro à mulher. Mal já ela estava. O que é que ele lhe indicou? O caminho da verdadeira liberdade, irmãos. Era ela deixar de ser escrava do pecado, irmãos. Vai, mas isto não é liberdade, irmão. Isto não é liberdade, irmão. A liberdade não é ir. É da forma como vai. Vai, mas não peques mais. Este é que é o verdadeiro caminho da liberdade. É ir, mas mudar de vida, mudar de atitude. E esta é a obra que o Evangelho quer operar em mim e em si. É mudar a nossa atitude na vida, mudar a nossa postura na vida. Tomarmos uma nova consciência de valores. Não vale tudo no Evangelho.
As pessoas pensam, por viver na era da graça, que isto agora é uma papa. É uma grande mentira, irmão. Muito mais apertada é a lei que nos rege hoje. É que a lei já não está em tábuas de pedra. Você dorme com ela no seu coração, irmão. Cuidado. E quando você pisa na bola, acende logo o sinal vermelho. Pé! Ainda partilhamos na sexta-feira este pensamento. Quando Jesus diz, olha, o que é que disseram, ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Não é? E depois o que é que Jesus disse? Eu, porém, vos digo. E ele agora vai e faz uma ressalva. Não pensem que o pecado é a consumação. Não, ainda que tu penses, já pecaste. Porquê? Porque se não o fizeste é porque ainda não tiveste a oportunidade. Jesus vai mais longe. É que no passado a consumação do pecado é que gerava a morte. Mas no conceito de Jesus Cristo ele vai muito mais longe. Olha, não roubarás, olha, não roubarás e tal. Não é? Mas pronto, a pessoa rouba. Mas Jesus disse assim, olha, eu vou mais longe ainda. Ainda que tu não tivesses roubado, só o pensar assaltar o banco já é pecado. Porquê? Porque não o fizeste porque não tiveste a oportunidade. Porque tu já o concebeste em ti. Então a lei que nos rege hoje é a lei de uma consciência. É a lei da nossa consciência. E a nossa consciência não nos larga. Nós dormimos com ela dia e noite, irmãos. E quando nós fazemos alguma coisa de mal, a nossa consciência é a primeira a acusar-nos, é a primeira a condenar-nos. Por isso é que a Bíblia diz, se o meu coração me não condena, eu estou bem perante Deus. Porque se o meu coração me condena, eu sei que maior é Deus do que o meu coração. Bom, sabendo eu que maior é Deus do que o meu coração, eu só tenho que ir lá e pedir perdão. Porque eu sei que o coração dele é do tamanho do mundo. Mas uma coisa é certa. Se eu quero entrar no reino, se eu quero viver no reino, eu não posso continuar a fazer as mesmas coisas e a viver da mesma maneira. Então nem todo o que ora em línguas tem o Espírito Santo. Nem todo o que manifesta a oração em línguas tem o Espírito Santo, irmãos. Como é que uma pessoa pode ter o Espírito Santo se a vida dela não muda? O Espírito Santo não é inativo. O Espírito Santo manifesta fruto. Se isso é o que Deus deseja de nós, muito mais é o que Ele faz. Vamos ler aqui em duas parábolas. Duas parábolas para chegarmos onde eu quero chegar esta manhã. Nós temos que nos situar no ambiente onde é que as parábolas foram contadas. Se vocês virem no capítulo 21, no versículo 23, começa com esta citação. Jesus entrando no templo. Ou seja, Jesus entra no templo. Jesus entra no templo e quando ensinava aos principais, os sacerdotes e os líderes religiosos, portanto era o público-alvo dele, ele entra no templo para quê? Para falar para eles. Se Jesus entra no templo para falar para eles, é para quê? Para lhes dar a oportunidade que eles se arrependam, para que o véu da velha aliança seja tirado do coração deles. Porquê? Porque a salvação é um plano que abrange todos. Você pensa que são os evangélicos que vão ser ganhos para Cristo? Há católicos que sobem e há evangélicos que ficam. Porquê? Porque Deus está dando tempo para arrependimento e se as pessoas se converterem, quem sou eu para dizer assim, não, e tal, então, nem vou eu, então, mas eu não preguei a palavra, então, mas eu também não fiz sinais. Olha, nunca te conheci. Tu falavas as coisas, não fazias o que falavas, o que é que estás à espera? Ou tu pensas que há alguma coisa que me passa ao lado? Nada me passa ao lado. E nós temos que valorizar isso, irmãos. Porque o reino de Deus não é uma palhaçada, o reino de Deus é algo muito sério. Porque o reino de Deus mexe com vidas. Com a minha vida, com a sua vida. E nós só achamos vida perdendo a velha vida que temos. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Porquê? Porque a vida que eu tenho não presta. Eu preciso de alguém que me estenda a mão. Eu tenho uma necessidade de mudança. E eu estou aqui, irmãos, grato a Deus pela mão estendida dele para mim e para a minha família. E a nossa vida foi transformada e hoje somos o que somos e temos o que temos, a Deus o devemos, irmãos. Não há ninguém. Porque não há ninguém diferente, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, cada um andava à cabeçada para o seu lado, uns iam para os curandeiros, outros iam para os bruxos, outros iam para os feiticeiros. Vocês acreditam que ainda hoje há crentes que leem horóscopos? Desculpa, eu não queria dizer isto. Vamos para Mateus 21, versículo 23 diz: Jesus ensinou no templo e quando ensinava, Jesus entrou no templo e quando ensinava, os principais sacerdotes e os líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu esta autoridade? Ou seja, a primeira coisa que eles queriam fazer era pôr Jesus a questionar Jesus.
Mas aquilo que eu vos quero chamar é, onde é que ele estava? No templo, certo? No templo. Se vocês forem depois, mais à frente, no capítulo 24, no versículo 1, diz, tendo Jesus saído do templo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que tudo aquilo que nós vamos observar foi passado dentro do templo. Pronto, para nós entendermos a quem é que Jesus se dirige. Agora vamos ler no versículo, no capítulo 21, no capítulo 21, vamos ler a partir do versículo 28. E vamos ler a parábola dos dois filhos. E isto é uma realidade da igreja, irmão. O Evangelho não é como as leis. Elas têm que ser transformadas e têm que ser renovadas porque já caducaram. Não, isto passa-se na igreja. Passa-se na igreja dos nossos tempos, irmãos. Quer ver? Que vos parece? Diz Jesus. Que vos parece? Ele foi questionado acerca do poder dele e ele pôs, então, e o poder de João Batista? Se vocês me responderem, eu também vos respondo. Bom. Mas ele passa para esta questão. Que vos parece? Agora quem é que passa a fazer perguntas? É Jesus. Jesus toma as rédeas do diálogo. E diz assim, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu, não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. E este respondeu, sim senhor, amém, aleluia, glória a Deus. Este é o crente que se encontra na igreja. Fervoroso, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, aleluia. E então, este filho do pai, ok, conta comigo, já lá estou, pai. Antes de tu falares que eu recebi uma revelação, eu já sabia que tu ias dizer isso. Cegos. E a Escritura mostra. Diz assim, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Isto é importante, amados. Eu estou a brincar de uma forma séria. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus estava a falar onde, irmãos? No templo. Quem é que lá estava? Escribas e fariseus hipócritas. Qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles disseram, o primeiro. Jesus disse, bingo! Bingo, vocês acertaram, seus marmelos. Diz assim Jesus. Às vezes a nossa vontade às vezes é mesmo pular para cima das pessoas. Abre a cabeça, abre o coração. Tu não vês que estás mal, tu não vês que estás a agir mal, tu não vês, ou tu pensas que para Deus há alguma coisa em oculto. Tu estás a viver uma vida errada, muda de vida se não perdes-te. Estás no caminho errado, estás a fazer as coisas erradas e tu sabes que estás a fazer. Porque se tu dizes à mãe uma coisa que é boa e não fazes o que é bom, então tu és escravo do mal. Como é que podes dizer que és um filho de Deus? És um filho do diabo, cheio de todo o engano e malícia. Aquilo que eu mais ambiciono como pregador da palavra, irmãos, é ver realmente transformação na vida das pessoas. Eu, quando vejo um sinal de transformação na vida das pessoas, o meu coração dilata-se. É como se Deus estivesse a dizer assim, vai para a frente, vale a pena. Ou vocês pensam que eu vou saber que acalenta o meu coração? Não é, irmãos. Que acalenta o coração do pregador é ver transformação na vida das pessoas que o ouvem. O pregador não está cá para ouvir aplausos. Às vezes o apelo do aplauso é uma salva de palmas para Jesus. Mas o pregador é que recebe os aplausos. Diz assim, qual dos dois? Mas faz mal aplaudir para Jesus. Não, eu não estou a dizer que faz mal para aplaudir a Jesus. Tudo depende do propósito do aplauso. E então diz assim, qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles disseram, o primeiro. Jesus disse, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas entrarão antes de vós no reino de Deus. Ou seja, meus marmelos, vocês não entendem o que eu estou a falar para vocês. É que este é um mal muito crente, é que pensa que o pregador só está a pregar para o outro. Não está a pregar para ele, está a pregar para o outro. Como aquilo que o pregador está a dizer, vem, é o martelo que esmiuça a penha, ele pula fora para ver se o martelo passa. Mas irmão, deixe-se ficar, porque se o martelo bate é porque Deus quer esculpir em si.
A palavra pode ser, irmãos, todo aquele que é repreendido, na altura a Bíblia diz que a repreensão não é nada de bom grado, não é agradável, mas não é que produz um bom fruto. E então diz aqui Jesus, olha, qual dos dois fez? Olha, foi aquele que foi aquele, eles disseram o primeiro, e Jesus disse, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino antes de vós. Mas Jesus está a dizer assim, a porta não vos está fechada, mas eles estão a entrar primeiro. Porquê? Porque eles se arrependem, eles dizem não vou, mas depois reconsideram assim, não, espera lá, então se me é dado uma oportunidade, porque é que eu não hei de aproveitar a oportunidade? Certo, irmãos? A pregação do Evangelho é a oportunidade de dar estendida ao ser humano para que ele seja mais humano, para que ele mude. Para que ele deixe de ser egoísta, para que ele deixe de ser egocêntrico. A pregação do Evangelho, irmãos, a pregação do Evangelho é para nós abrirmos os olhos e para encararmos o próximo e amarmos o próximo e não estarmos preocupados com a nossa própria vida. A vida é mais que mantimento, a vida é mais... Jesus ensinou tanta coisa para nós fugirmos dessas coisas. Vamos dar valor às coisas que têm valor, irmãos. O valor não está no amém que nós dizemos, o valor está na mudança que nós temos. Na mudança que nós temos. E isso não é mérito nosso, isso é graça de Deus, irmãos. Vamos aproveitar a manifestação dessa graça de Deus e mudar a cada dia. Tornar-nos pessoas mais conscientes, pessoas melhores. Não queremos usar a Bíblia para ela sustentar o nosso erro. Porque viver na graça não é viver sem lei. Não. É viver numa lei que exige mais de nós. E é verdade. Pois João chegou a vós apontando o caminho da justiça e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsideraram para creres neles. Foi-vos dada a mesma oportunidade. Vocês, caramba, têm tudo na mão. Conhecem as Escrituras, conhecem as profecias. Já têm vocês têm um mapa para entenderem os sinais dos tempos. E mesmo assim vocês não abriram a pestana. Continuando Jesus no templo, Jesus fala acerca da parábola dos agricultores. E depois começa-lhes a dizer, e aí, quando ele fala da parábola dos agricultores, abriram-se os olhos. E eles entenderam que Jesus estava a falar deles. E aí ficaram bravos. Mas Jesus não se calou. Disse, espera lá, a lição ainda não acabou. E Jesus vai e salta para o capítulo 22, o verso 1, Mateus registra isto. Então Jesus voltou a lhes falar no meio de parábolas, dizendo, o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho. Isto são parábolas, são ilustrações. O reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho. O casamento, repare, Deus até podia ter usado uma parábola e dizer, fez uma farra. Mas não, ele vai procurar um casamento. Porquê? Porque o casamento é algo de muito particular, o casamento é algo de muito íntimo. O casamento está impregnado de amor, é ou não é? E uma festa de casamento é celebrar o amor, porque o amor que une o homem e a mulher. Então nós temos que valorizar esta Escritura pelo cuidado de Jesus. Olha, Deus fez assim, chamou as pessoas para as bodas do seu filho. E então ele estava felicíssimo, e ele queria partilhar essa felicidade, porque o reino de Deus é partilha, irmãos. E ele queria partilhar essa felicidade. E então ele chama os convidados, dá-se instruções. O rei do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento do seu filho. E enviou os seus servos, portanto ele está-se a referir agora espiritualmente aos profetas. Enviou os seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando, dizem aos convidados, o meu banquete já está pronto, os melhores bois e novilhos já estão abatidos, e tudo está pronto, vinde para o casamento. Eles, porém, fizeram um pouco caso do convite, e foi cada um para o seu campo e cada outro para o seu negócio. E aqui está o grande problema. Quando Deus apela para que se assuma um compromisso, as pessoas esquivam-se. Porque elas querem ter liberdade. Mas elas só podem ganhar liberdade se perderem a sua liberdade. Jesus apelou o seguinte, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu do nada vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e onde há jugo, é sinónimo de liderança. Mas não é sinónimo de perda de liberdade. O jugo de Jesus não priva ninguém da liberdade. Pelo contrário. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem, encontrará fartura. Ou seja, ele vai viver a liberdade. Jesus promete a todo o tempo liberdade, promete a todo o tempo felicidade, promete a todo o tempo alegria. Porque o reino de Deus é isso. Vocês já viram que o reino de Deus não é vida nem bebida? É paz, é gozo no Espírito Santo, é alegria. E isso é que é o reino de Deus. Então é o reino de Deus de uma total liberdade, irmãos. Uma liberdade que o mundo não nos pode dar. Porque o próprio mundo jaz no maligno. E então Jesus continua. E os outros, agarrando os servos, versículo 6, maltrataram-nos e os mataram. Mas o rei ficou furioso e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então disse aos servos: na verdade, o banquete de casamento está preparado, irmãos. Não se esqueçam que isto está a ser passado no templo e ele está a falar e os escribas e os fariseus estão a ouvir. Mas os convidados não eram dignos. E então diz assim o rei: olha, ide aos cruzamentos, às encruzilhadas, às ruas, e convidai para o casamento quando se encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos os que encontraram, tanto maus quanto bons. Diga comigo, tanto maus quanto bons. Porquê? Porquê? Porque a transformação dá-se cá, irmãos. Eu entrei na igreja mau e agora já não sou tão mau. Mau no sentido correto da palavra. Ou seja, eu era uma pessoa que tinha muito mais defeitos do que hoje tenho. Eu era uma pessoa completamente diferente daquilo que eu sou hoje. Graças a Deus que eu sou completamente diferente daquilo que eu sou hoje. E você também. Porque se assim não se passa consigo, alguma coisa não está bem. E depois diz: mas quando o rei entrou, tanto maus quanto bons, e então o salão ficou cheio. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais, ou seja, encontrou ali um penetra. Irmãos, não se esqueçam que isto é uma parábola, porque não há ninguém que entre no reino e depois seja mandado fora. Isto é uma parábola, para dizer que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. No meio de uma multidão, um homem não passa despercebido. Veja a seletividade do reino. O reino de Deus é um reino seletivo. Por isso é que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque o reino de Deus é um reino seletivo. Não se entra lá como a gente quer e nem sequer lá podemos permanecer. Não temos lugar. E então Jesus continua. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? E a resposta dele foi nada. Porquê? Ele calou-se. Porquê? Não há argumento, irmão. Não há argumento, irmão. A Bíblia diz que quando o Senhor vier, ninguém se achará escuso. Perante Ele todos nós vamos emudecer, porque não temos resposta para lhe dar. Porque não podemos dizer: nunca ninguém me falou de Jesus. Não. A Bíblia diz que este Evangelho vai ser pregado em testemunho a todas as gentes. Para quê? Para que ninguém se encontre escuso. E então sim, o sinal da vinda de Jesus é o mundo evangelizado. Enquanto o mundo não for evangelizado, Jesus não vem, vos garanto. Porque é a Escritura que o mostra. Este Evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes. E então irá ao fim. Vamos lá, terremotos, está aí, está aquilo. Oh, Jesus está bem, está às portas, está aí, está aquilo. Bom, vamos ver como é que está a evangelização. Vamos ver como é que está esse trabalho de evangelização. Enquanto o mundo não for evangelizado, Jesus não vem. Porque se assim fosse, muitas pessoas tinham o direito de dizer a Jesus: não, nós não fomos porque não fomos chamados. E a Bíblia fala que houve homens que chegaram à última hora e foram chamados para a seara, para trabalhar. Foram ou não foram? E o galardão deles não foi o mesmo, foram os primeiros a receber. E receberam o mesmo galardão que os outros. Ou seja, a oportunidade é dada a todos. Eles estavam ociosos na praça e disseram: então, mas vocês não vão lá, ainda ninguém nos disse nada. Vão lá também. Então isso é prova de que o final, o último sinal é esse. É o Evangelho ser ministrado a toda a gente. Então o fim vem. Porque todas as pessoas vão ouvir falar de Jesus e a oportunidade vai ser dada a todos. E então Jesus diz: amigo, como entraste aqui? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas estrelas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porquê? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
E grande verdade é esta. O que é que isto mostra? Isto mostra que nós não podemos entrar no reino de qualquer maneira. Nós somos chamados e depois somos escolhidos. Nós somos chamados e depois somos escolhidos. Muitos são chamados, o apelo é lançado a todos. Nem toda aquela pessoa que vem a Cristo e que diz eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador vai entrar no reino. Isso é uma mentira. Não, eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador, estou salvo e ponto final. Mentira, irmão, mentira. Mentira, irmão. Jesus vai olhar para si, Deus vai olhar para si e dizer assim, não, mas tu não estás com traje nupcial, o que é que estás aqui a fazer? Tu enganaste uma porta. A tua porta é larga, não é estreita. Porque tu nunca escolheste a porta estreita, sempre escolheste a porta larga. Ou tu pensas que tens hipótese de entrar aqui desta maneira? Não, irmãos. Enquanto o nosso íntimo não for transformado, isto é muito importante para nós, por mais que nos custe, irmãos, é muito importante. Sabe uma coisa? Que seguir Jesus é maravilhoso, mas não é fácil. Não é fácil. Porque há muitas coisas que estão apegadas a nós que nós temos que nos desfazer delas. Para mim, aquela história da carteira foi um grande ensino. Porque realmente há coisas que nós carregamos que são impedimento para nós. São impedimento para nós. Nós temos que nos livrar de todo esse embaraço, irmãos. Essa é a grande verdade. Uma mágoa contra alguém, um azedume contra alguém, sei lá, um pensamento vão, sei lá, alguma coisa que haja em nós. E isso nos afasta dessa esfera espiritual que Deus quer que nós vivamos nela. E aí o que é que nós perdemos? A sensibilidade à voz de Deus. E por isso é que muitas pessoas andam na igreja que ainda têm dúvidas quando Deus fala e quando Deus não fala. Eu acho que é de Deus. Quando o crente diz que acha que é de Deus, cuidado. Se você acha, é que não tem certeza. Nós temos de estar esclarecidos acerca de quando Deus fala connosco. Assim, é Deus que falou comigo. Deus falou comigo. Seja seguro. Ganhe essa sensibilidade. E as coisas que nós passamos na vida, quer ver, e vou terminar aqui. Como Tiago diz, como Tiago ensina muito bem, olha o que é que Tiago ensina acerca disso. De uma forma super simples, irmão. De uma forma super simples. Nós devemos partilhar as coisas de Deus e da minha parte aquilo que vocês vão ouvir é ser ganhe sensibilidade à voz de Deus. Porque não se ganhe sensibilidade à voz de Deus. Se Deus quer lidar connosco, é connosco que Ele tem que se entender. Porque quando nós partilhamos certas e determinadas coisas e colhemos o parecer de outra pessoa, essa pessoa pode nos induzir em erro. Porque ela vai dar o entendimento que ela tem e não o entendimento que Deus quer. Há pessoas que têm sonhos e dizem pastor, eu acho que, pastor ou irmão, eu acho que este sonho é de Deus. E depois a pessoa chega a uma conclusão, espera lá, não, eu acho. Digo assim, quando eu ouço alguém dizer eu acho, não estás seguro. Quando as coisas são de Deus, irmão, o tempo passa e a gente não esquece. Elas marcam-nos. Quer ver o que é que Tiago ensinou? Para nós depois partilharmos a ceia esta manhã. Diz assim o versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Tiago não fala à igreja. Tiago fala à dispersão. Fala aos crentes. Dispersaram. Todos eles dispersaram. Mas nem por isso deixaram de ser corpo. E então Tiago diz assim, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o facto de passares por várias provações. Irmãos, isto não é gozo na provação. Esta palavra não significa que nós devemos ter gozo na provação. Não. Nós devemos ter gozo no fruto que a provação produz. Ninguém gosta de sofrer. Nós não somos masoquistas. O gozo da provação não é apresentar uma paulada, não é? Olha, vocês viram o Paulo ser apedrejado, dá mais. Não, a Bíblia não mostra isso, irmãos. Desculpem lá esta ilustração estúpida, mas a verdade é essa. Há gente que pensa, quando leva na cabeça, é um gozo, eu tenho tanto gozo, levar na cabeça. Nada disso, irmão, não é isso que a Bíblia transmite, amados. A Bíblia está a dizer que o gozo, repara uma coisa. O que é que a Bíblia nos ensina no livro dos Provérbios? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Nós às vezes podemos pensar uma coisa e ser... Mas depois de vermos o fruto daquilo, não é? Vocês querem um exemplo? Eu não tenho essa prática, mas as mulheres têm. Gravidez. E o dar à luz. Melhor é o fim das coisas, que é o dar à luz, do que o princípio delas. O processo da gravidez, aqueles enjoos, aquelas coisas que causam mal-estar. Mas não é que depois da pessoa dar à luz, da mulher dar à luz, aquilo esquece tudo o que passou. E o que é que ela valoriza? O fruto. E então aqui, Tiago diz, olha, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o facto de passares por várias provações, sabendo que, portanto, a razão da vossa alegria é terem a certeza disto, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter quê? A ação completa, a ação perfeita.
A perseverança não pressupõe eu jogar a toalha ao chão. Uma pessoa perseverante não joga a toalha ao chão. Ela está firme até ao fim. Ela tem que ter a ação completa. Por isso é que eu não posso estabelecer a Deus um prazo. Senhor, eu vou fazer uma novena. 9 dias de oração para que isto aconteça na minha vida. Então isso é bruxaria. Vou fazer uma marcha, 7 dias para Jesus. Vou subir ao monte. Vou fazer um sacrifício. Vou apresentar isso. Isso não tem nada a ver com Deus, amados. Isso é mera superstição, irmãos. Isso não leva ninguém a lado nenhum. As pessoas parece que pelos sacrifícios que fazem encostam Deus à parede. Querem encostar Deus à parede. Olha, eu não fiz este sacrifício, agora tu tens que me responder. As pessoas por essas coisas, pelas fogueiras santas e por essas coisas, parece que encostam Deus à parede. Ou seja, as pessoas usam essas coisas para pressionar Deus. Olha, Deus, eu fiz isto, agora vem lá. Como se eu tivesse o direito de fazer isso a Deus. Então, quando a vida me encostou à parede, foi Deus que me encostou lá. Como é que agora eu tenho a cara de pau de querer encostar Deus à parede? Diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter a ação perfeita. Para quê? Para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. E repare, mas, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então eu aprendo que, através da minha relação com Deus, eu me torno uma pessoa mais sábia. Peça com Deus, que a todos concede liberalmente, e a todos e não joga em rosto. Há Bíblias que dizem não joga em rosto, não é? Esta diz livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Agora, receba-a, porém, com fé. Não duvidando. Receba-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. É isso que nós não devemos ser. Nós, quando a voz de Deus vem a nós devemos ter a consciência se é Deus a falar ou se é o nosso desejo a falar. Porque o nosso desejo também fala. Eu tenho um sofá lá em casa que fala. Na hora de ir para a igreja, tem uma fala, ele grita. Senta! Nós também aqui, sentadinho, estás tão cansadinho, coitadinho. Eu estou a chegar à conclusão que o sofá está debaixo de mim. O chaiselong. É engraçado, agora lembrei-me da Sara. A Sara, uma vez que estávamos de férias, é que foi lá ao frigorífico à noite e disse: Então quem é que comeu isto? Eu abri o frigorífico, a Santos, ou agora o Fiel, ou coisa assim. Estava a dizer assim: como? Diz assim o versículo 12: feliz é assim, a brincar é mais fácil. Feliz é o homem que suporta a aprovação. Diga comigo: feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. O que é que isto significa, irmãos? Que o gozo na tribulação não é o prazer de sofrer, mas é a alegria do fruto. Sabendo que eu sou mais que vencedor. E aí sim, eu uso esse chamão bíblico. Sabendo que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Amém? E para terminar, vou ao verso 19, que diz assim: meus amados irmãos, tenho certeza disto. Todo homem deve estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Até se costuma dizer que muito fala pouco acerta, não é? Por isso, livrando-nos da carteira, livrando-nos da mochila, livrando-nos de todas as coisas. Por isso, livrando-nos de todo o tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade, ou seja, com mansidão. A minha outra Bíblia dizia, acolhei, tenho saudade da minha Bíblia. Acolhei com mansidão, nós criamos afeto às coisas. E a Bíblia não é uma coisa qualquer. Eu já era tu para cá, tu para lá. Recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa alma. Eu entendo que a salvação vem pela ministração da palavra. Porquê? Porque a salvação me faz ver o erro, me faz reparar o erro e eu encontro a liberdade em Cristo. É curioso, a obra da palavra. Já viram a obra da palavra? A palavra entra dentro de mim e vai mostrar que a minha vida não está certa com Deus. E então, como a palavra mostra que a minha vida não está certa com Deus, eu só tenho duas hipóteses. Ou continuo a trabalhar, a viver a minha vida errada que tinha, ou então vou mudar de vida. Essa é a obra do Evangelho. É mexer com a nossa consciência. É mexer connosco, com o nosso íntimo.
E depois diz, libertai-vos dessas coisas todas e acolhei com mansidão a palavra vossa implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não digam só amém, façam o que está escrito. Pois se alguém diz o amém e não faz o que está escrito, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto e diz: sou tão bonito, mas logo se esqueceu da imagem. Porque se ele se contempla e logo se esquece da sua aparência. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, e a lei do Novo Testamento é uma lei perfeita, é a lei de uma consciência pura, é a lei do Espírito da vida em Cristo, é a lei que nos faz mudar de ambiente, é a lei que nos passa da carne para o Espírito. A outra lei era em tábuas de pedra e ela mexia muito na carne. Porquê? Porque era através de oblações, de sacrifícios, de derramamento de sangue e tudo mais. Agora já não, irmãos. Esta lei é uma lei interior. Eu encontro Deus dentro de mim. Eu mergulho dentro de mim e encontro Deus. E então aqui diz, olha, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. E ele depois diz, entretanto, diz o verso 25, aquele que atenta para a perfeita lei, a lei da liberdade, a lei não é da libertinagem, é a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, o que é que ele é? Abençoado, irmão. O segredo está aqui. O segredo não está no amém, o segredo está na atitude, o segredo está na vida. Deus em tudo sou mais vencedor. Amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, superará cada uma das minhas necessidades. Amém. Toda a gente quer isso. É uma papa. Mas quando o Senhor agora diz, olha, aquele que vier após mim, leve-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. E quando você chega ao pé dele, diz assim, bom mestre, parei para lhe dar a vida eterna. Olha, despeja os bolsos e vem e segue. E ele diz assim, mestre, espera lá, também não se pode brincar contigo. Não se pode, porque o reino de Deus é uma coisa séria. Amém, irmãos? Eu peço aos irmãos do louvor para nos parar. Isto foi só de uma forma muito soft. Vamos partilhar a ceia no Espírito certo. Não vos vou tomar muito do vosso tempo, mas não posso vos deixar de falar acerca da ceia. 2 ou 3 minutos. Porque eu não quero que ninguém saia daqui sem partilhar a ceia. Porque esse é o propósito, irmãos. O propósito da ceia é o propósito de comunhão. Glória a Jesus. Até o próprio ato de Paulo falar acerca da ceia é o ato de partilha, porque ele disse, aquilo que recebi do Senhor também vos comunico. É um ato de partilha, é um gesto de partilha. E veja o que diz. Não se pode ser. Tem que mudar de marca. Diz assim a Bíblia, pois eu recebi do Senhor, no versículo 23, não vale a pena abrir esse porque eu leio para vocês. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, ou seja, Ele toma o pão. E o que é que Ele faz? Dá graças e o parte. Primeiro toma o pão, depois dá graças e depois parte. O que é que Eva fez? Tomou do fruto, comeu e deu ao outro para comer. Nem houve ação de graças, nem houve nada. Essa é uma grande diferença. Porque a manifestação de Deus na nossa vida, ela é através da partilha, irmãos. Como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Quando há partilha entre nós. Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação. Faça-se tudo para edificação. E o que é isto? Faça-se tudo para edificação, a não ser um reto propósito. Um bom propósito. Tem que haver bom propósito. E então Paulo diz, depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é partido por vós. Irmãos, não olhem, eu quero-vos pedir encarecidamente uma coisa. Não olhem, com todo o respeito para com Deus e para com a mesa do Senhor, não olhem para isto como um elemento miraculoso. Não olhem para isto como um elemento miraculoso, irmãos. Isto não vai provocar nenhum milagre na sua vida. O milagre já se deu, você é uma nova criatura. Portanto, isto aqui não é o sangue que o vai, não é o vinho que o vai purificar. Não é o pão que o vai saciar.
Porque se fosse para saciar era um pão maior. Mas irmãos, isto aqui que não seja usado como um amuleto. Olha, agora vou pôr fé na ceia para que Deus me cure. Vou pôr fé na ceia para que Deus me restaure. Vou pôr fé na ceia. Não, irmão. Não ponha fé na ceia nesse propósito. Por isso é que há muitos entre nós fracos e doentes. Porque não discernem. E pensam que quando Paulo diz examine-se o homem a si mesmo é para ver se tem pecado. Não, o problema não era a questão do pecado, era a questão do mau propósito, irmão. E esse propósito tem que mudar em nós. Qual é o propósito de nós celebrarmos a ceia? É partilha. Cristo foi partilhado por nós. Ele diz, olha, este é o meu corpo, que eu partilho convosco. O meu sacrifício, o fundamento do meu sacrifício é a partilha. E então Paulo diz assim, do mesmo modo, e depois de ter dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, é o cálice da nova aliança. Uma aliança perfeita. Não vamos ter outra. Esta é a aliança eterna. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Celebrem-me. E depois diz, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor até que venha. Nós temos uma viva esperança. O Senhor virá. Não tenha dúvida nenhuma. E cada vez que tomamos a ceia, nós estamos a dizer, Senhor, eu sei que tu vens. Nós estamos a celebrar isso. Com essa certeza. Mas estamos a fazê-lo em família. E depois diz, por esta razão, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. E depois diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então a Igreja Católica usou isto para que a pessoa se vá chivar ao padre. Não é chivar, vocês sabem o que é. Se vocês não me entenderem, está aqui a passar em rodapé a tradução. Mas a pessoa vai ao padre e diz assim, Senhor Prior, eu pequei, eu fiz uma asneira, eu tenho que confessar isso. E então o padre fica por dentro da vida da malta toda. E então, pronto, ok, depois coloca na pessoa uma penitência e a pessoa tem que cumprir aquela penitência, e aquela penitência é que livra aquela pessoa do sentimento de culpa. Mas há transformação na vida da pessoa? Não há. Porque a questão que está aqui não é o pecado, por isso é que eu não julgo ninguém. Se está aqui alguém de outra congregação, porque é que não há de tomar a Santa Ceia? Se ele entende que a deve tomar, eu não estou cá, não, o irmão não toma. Não, irmão. Eu não posso privar ninguém da comunhão. Irmão, pelo contrário, nós fomos chamados à comunhão. Então eu não posso privar ninguém da comunhão. Vem uma pessoa do Reino de Deus, vem uma pessoa da Maná, vem uma pessoa da Manó, vem uma pessoa da seja que a igreja for. Se ela quiser partilhar da ceia, é bem-vindo, senta-se à mesa connosco. Então, se o Senhor permitiu que o Judas estivesse sentado, quem sou eu para não permitir que uma pessoa venha e que tenha que se sentar à mesa comigo? Amém, irmão? Amém. Então veja o que Paulo disse. Diz assim, portanto, meu irmão, quando porém, por causa disto, pois quem come e bebe sem consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Porque quando o homem se examina, o Paulo está a dizer assim, vejam qual é o propósito no vosso coração. Porque ele começa antes a dizer assim, pois vocês juntam-se, não é para comer e para beber, vocês juntam-se para se embebedar, vocês vêm para aqui para encher a mula. E depois os outros ficam de barriga vazia. Quer dizer, há lugares para isso, a igreja não é uma taberna. Ou seja, então o que é que os faz unir? Não é o propósito. O propósito não é esse. O propósito não é da comunhão, o propósito não é da partilha. Mas o propósito da ceia é comunhão e partilha, irmãos. É comunhão e partilha. Amém? Graças a Deus. E depois diz assim, para terminar, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já dormem. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus. Veja que Deus é tão bom. Foi como Jesus disse para Judas, homem, o que tens a fazer faz depressa. E o Senhor vem a nós, e quando nós falamos na questão do irmão, veja a sua vida, qual é o propósito do seu coração ao celebrar a ceia? Que propósito é que você tem? É agradecer a Deus a oportunidade de partilha que Ele nos dá? É o Ele ter partilhado e ter-nos deixado o exemplo? Então nós também temos que viver em partilha. Amém, irmão? Glória a Jesus. Vamos levantar os nossos símbolos. Graças a Deus. Graças a Deus.
Pai, fazemos em plena consciência, Senhor. Fazemos aceitando realmente a mensagem do nosso apóstolo Paulo, Senhor. Como ele recebeu de Ti essa revelação, assim também nos comunicou. Que na noite em que Tu foste traído, Senhor, o Teu amor não sofreu dano. E graças Te damos, como nós cantamos aqui, Senhor, apesar das nossas falhas, Tu estás aqui. E quão bom, Senhor, e quão prazeroso é saber que temos por Deus um Deus que nos perdoa, um Deus que nos recebe de braços abertos sempre que nós reconsideramos, Senhor. E voltamos para Ti. Obrigado pelo privilégio de nós podermos afirmar esta manhã: Mestre, Tu és inesquecível. As Tuas palavras têm marcado o nosso coração, têm traçado a nossa vida, o nosso rumo. Essas palavras ecoam dentro de nós, Senhor. E a todo o tempo, Senhor, Tu nos ensinas como viver de uma forma digna. Senhor, nós queremos que o nosso maior desejo é que a nossa vida seja usada para a Tua glória. Em nome de Jesus. E nós queremos clamar a Ti, Senhor, para que Tu nos uses para a Tua glória. Mais e mais no nome de Jesus. Dá-nos da Tua santa sabedoria, Senhor. Dá-nos intrepidez no falar. Que nós tenhamos a capacidade de comunicar tudo aquilo que Tu colocas no nosso coração. Que a nossa mensagem passe. Que ela não seja uma mensagem difícil de entender, mas que ela seja uma mensagem que ela seja carregada com toda a simplicidade de Cristo. Esse é o desejo do nosso coração. Pai, eu desejo ardentemente que ninguém saia daqui da mesma forma como entrou-se. Que a Tua palavra ela produza fruto no coração de todos nós esta manhã, no nome de Jesus. Assim também Te agradecemos pelo pão e pelo vinho, Te agradecemos por tudo aquilo que ele representa. Não pomos a fé na transformação vinda deste ato, mas nós fazemos-lo porque a nossa vida já foi transformada. A nossa consciência já está completamente transformada. Nós hoje não o fazemos para granjear-Ti, seja o que for, mas fazemos apenas porque nós sabemos quem Tu és, Senhor. E estamos a dizer: jamais nos esqueceremos de Ti. Aleluia. Anunciamos a Tua morte até que venhas. E Tu virás, Senhor, em poder e glória. No nome de Jesus. Pai, estes símbolos foram consagrados, foram cuidados apenas para este ato, Senhor. Então, acreditamos plenamente de que eles são uma bênção para todos nós e vamos esperar uns pelos outros porque fazemos-lo num gesto de partilha. Em nome de Jesus. Então, graças Te damos pelo pão e pelo vinho, Senhor. Graças Te damos por tudo aquilo que Ele representa para nós. Graças Te damos pelo discernimento que temos acerca da Tua palavra e hoje o fazemos em novidade de Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Vamos mergulhar os símbolos. Aleluia. Maravilhoso Deus. Aquele que não virou as costas à cruz. Aquele que foi à cruz. Sabendo o que ia padecer, Ele foi à cruz por nós. Amém? Esse sangue precioso que nos purifica de todo pecado. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Que
gesto de partilha, se você quiser trocar o seu símbolo com o seu irmão, você é livre para trocar o seu pão, para trocar o seu vinho. Amém? Faça, não como ritual, mas apenas como símbolo de partilha. Amém, irmãos? Maravilhoso Deus. Senhor, na noite em que tu foste traído, Senhor, tomaste o pão e dando graças o partiste, Senhor, e o milagre se deu. Foste partido por todos nós e tu hoje vives em cada coração aqui presente, Senhor. Como eu desejo ter essa certeza nisso, no nome de Jesus. Tomaste o pão dando graças o partiste, deste aos discípulos e disseste: comei isto, este é o meu corpo que é partido por vós. Comei-o em minha memória. É isso que nós o fazemos agora, Senhor, todos juntos na partilha, Senhor, em tua memória. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, é isso que eu tenho aprendido de ti, Senhor. Tu usas os elementos não como amuletos, mas para nos dar ensino, Senhor, mas como material didático para nos ensinar. Não há poder neste pão e não há poder neste cálice. Há poder no Deus vivo que está dentro de nós. E é esse Deus vivo que nós celebramos esta manhã. E celebrá-lo-emos até que tu nos venhas buscar ou até que nos chames para a tua glória. Em nome de Jesus, tomaste o cálice e dando graças, o ergueste e disseste: este é o sangue, esse sangue que purifica todo o pecado. Esse sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue da nova aliança, o sangue que sela o novo pacto. Este pacto de sangue connosco. Para que nós possamos partilhar a tua natureza divina, Senhor. Te adoramos com todo o nosso coração. Bebamos assim em seu nome e para a sua glória. Amém. Glória a Deus. Senhor, depois de tomarmos a ceia, Senhor,
Depois de tomarmos a ceia em plena consciência, estamos em condição de apresentarmos a Ti a nossa oferta. A nossa oferta para te dizer, Senhor, conta connosco. Conta connosco, Senhor. A nossa oferta é a manifestação do compromisso que temos para contigo, Senhor. Não te pedimos nada para nós, Senhor, porque da Tua mão temos recebido todas as coisas e nada nos tem faltado, Senhor. Então, Senhor, que na verdade seja uma semente para ganho de almas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos apresentar ao Senhor a nossa oferta esta manhã. Aleluia. Por amor ao mensageiro, só por isso. E Deus foi dar, você quer obedecer. E através deste evangelho que o amo, eu aprendi. Mas bem-aventurado será viver. E através deste evangelho que o amo, eu aprendi. Mas bem-aventurado será viver. Eu dou por amor ao evangelho. E Deus me dá, sem sequer eu merecer. E através deste evangelho que eu amo, eu aprendi. Mas bem-aventurado será receber. E através deste evangelho que eu amo, eu aprendi. Mas bem-aventurado será receber. Mas bem-aventurado será receber. Glória ao Teu nome. Aleluia. Sabemos que tudo o que te apresentamos é porque recebemos da Tua mão. Tu nos tens dado o trabalho, a saúde, Senhor, a forma de nós ganharmos o nosso sustento. Então te agradecemos por isso em nome de Jesus. Mas queremos te dizer, somos e continuaremos a ser parceiros contigo neste. Somos teus discípulos, queremos continuar o teu trabalho, queremos continuar a fazer as obras que tu deixaste para que nós andássemos nelas. Em teu nome e para a tua glória, Senhor, consideramos estas ofertas abençoadas. E elas vão produzir fruto e fruto que permanece. Em nome de Jesus. Pai, aproveito também para terminar orando por todos os meus irmãos que aqui estão esta manhã, Senhor. O meu voto é que tudo vá bem nas suas vidas. Assim como vá bem a sua alma, Senhor, assim também o seu corpo, assim também o seu espírito. Pai, que a paz que excede todo o entendimento inunde os nossos corações, Senhor, para que nós possamos viver de uma forma livre, para que nós possamos desfrutar, assim como as aves desfrutam do céu para voar, assim nós possamos desfrutar também da vida, para a viver e para tirar o benefício dela e para tirar gozo da vida, Senhor. Porque assim tu nos ensinas na tua palavra que todo aquele que é fiel entra no gozo do teu Senhor. Entra no teu gozo. Então, Senhor, obrigado como fruto de fidelidade, Senhor, nós temos gozo naquilo que fazemos. Não o fazemos por obrigação, Senhor, fazemos de uma forma voluntariosa. Porque te amamos a ti, amamos a obra do Evangelho, consideramos a obra que tem sido feita em nós, Senhor. Assim também nós queremos ver na vida daqueles que nós amamos e pelos quais nós temos orado, Senhor. Em nome de Jesus. Assim seja. Amém, irmão? Uma semana feliz. Uma semana feliz para todos e que Deus vos abençoe. Obrigado. Pode vir aqui. Vamos terminar o nosso culto assim. A Vânia quer dizer uma palavra para os irmãos. Então, vamos escutar. Fala. Nossa. Eu não costumo falar, mas eu acho que é importante. Pois ela normalmente gesticula. Não, falar, mas é. Bom dia, irmãos. Ontem, não sei se todos sabem, mas foi a primeira reunião de jovens que nós tivemos aqui à tarde. E dou graças a Deus por isso. Amém. Foi muito bom para quem cá esteve. E eu queria só apelar aos avós, aos tios, aos primos, aos irmãos, a todos que convidem as crianças, os jovens para virem. Incentivem-nos. Ok? Incentivem, porque é bom. Nós estamos aqui
sejam os mais envergonhados, que eu também sou, por isso nós aqui juntos também aprendemos, mesmo o André estava muito contente, não é, André? Ele já fala mais, já vai falar. Por isso, incentivem-nos a vir. A próxima reunião é no dia 2 ou 3? 13. 13. Porque dia 6, como é o dia antes da festa da igreja, nós ontem falamos, ainda não dissemos a pastor, mas achamos por bem ficar no primeiro sábado de cada mês, mas como para o mês que vem é a véspera do aniversário da igreja, então passamos para dia 13. Certo. E o pastor ainda não sabe a ficar. Mas ele, como nos deu liberdade, então nós decidimos ontem, todos, e estamos todos de acordo, que vamos ofertar em cada reunião de jovens para termos o dinheiro para comprar coisas para os teatros, para tudo o que vamos fazer para a igreja não ter essa despesa, pronto, esse cargo. Por isso, aos pais que têm os filhos a vir, pronto, é só isso. Quem puder dá, quem não puder não dá. Mas essa é a nossa intenção, ok? Muito obrigada. Agora a minha palavra para vocês é essa. Vocês fica a vosso cargo a gestão desse dinheiro, ok? Fica a vosso cargo a gestão desse dinheiro e esse dinheiro ser aplicado diretamente realmente nos vossos projetos, ok? Vocês fazem o vosso mapa, depois vamos ensinar a fazer isso, fazem o vosso mapazinho, fazem a gestão financeira desse dinheiro, para que esse dinheiro seja exclusivamente canalizado só para as vossas atividades. Isso não invalida que a igreja, porque afinal de contas é a igreja, não é? A igreja não participa nessas coisas, nada disso. A Bíblia nos ensina para que ninguém seja subcarregado e outro seja aliviado, mas para que haja igualdade. Então, eu reforço o apelo da Vânia para que, se você tem um neto, eu considero que não há melhor lugar do que tê-lo aqui. Essa é a grande verdade. Não é? Eu estou a trabalhar de uma forma muito bonita, porque eu dei-lhes liberdade. Porquê? Porque principalmente os jovens têm sempre, são muito, como é que eu ia dizer? Não é bem a palavra curioso, não é? Eles próprios lançam temas, os temas são lançados por eles. Eles lançam um tema, abordam as escrituras, baseiam-se, sustentam o tema pelas escrituras. Isso é muito bom. Isso é muito bom, irmãos, porque repare, nós não lhes estamos a aplicar uma crença ou uma religião. Não, eles próprios estão a crescer na fé e no conhecimento de Deus, fruto da sua busca, do seu empenho. Isso é muito importante. Porque fácil era chegar aqui o pastor e trazer uma palavra, não sei, assim não. Assim eles são forçados, entre aspas, a buscar, a dedicarem-se. É como nós temos vindo a fazer aqui. Não há ninguém que suba este púlpito que eu encomende mensagem. Porque o encomendar mensagem é sustentado no manual em que a pessoa vem aqui, já traz aquilo feito e não vem ao encontro com nada. Não é? E isso não produz muito fruto. Agora quando há empenho e há um por exemplo, eu sei que o próximo tema deles é qual é o papel de Jesus na Terra, não é? Qual é o papel de Jesus na Terra? Ontem foi para ti quem é Deus. E para a próxima reunião, eu já lhes disse que vinha mascarado de bebê, vou cá estar, misturado, para ninguém conhecer, mas quero também estar com eles, também para lhes fazer sentir que o trabalho que eles estão a desenvolver é um trabalho meritório. É um trabalho muito meritório, muito meritório. Não importa o número de presenças, o que importa é o propósito. Para Deus os números não importam. Irmãos, nunca me importei com números. Se tenho muitos crentes, se tenho poucos crentes, se a minha igreja é grande, se a minha igreja é pequena, nós não trabalhamos para estatísticas. Agora o que importa é uma coisa. O que é que vos traz aqui? Qual é o vosso propósito? Isso é que importa, isso é que é importante. Porque isso é o mais importante para mim. Não é ter 10 crentes ou 15 crentes à sexta-feira, ou 20 crentes à sexta-feira, não importa. Os que estão que estejam. Os que estão que estejam. Isso é que é importante. E que nós possamos tirar daí saber e conhecimento e desenvolver o nosso conhecimento com Deus, desenvolver a nossa intimidade com Deus, tornarmos mais sensíveis à voz de Deus, porque é muito importante na nossa vida tornarmos sensíveis à voz de Deus. Evita tanta burrada, irmãos. E eu vos digo com conhecimento de causa. Certo? Que Deus vos conceda um domingo bom. Que Deus vos continue a dar paciência para maturar. Que vocês sejam as pessoas mais felizes da Terra, porque esse é o propósito de Deus para nós. Que nós sejamos o povo mais feliz da Terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem da terra. E é verdade. Amém?
E por último, porque a vontade de Deus se cumpra assim na terra como ela é cumprida no céu. E aí a coisa é complicada, mas é isso que nós queremos. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.